Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Siddhartha Gautama. Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente vocês já ouviram falar sobre Buda, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história dele. Siddhartha Gautama nasceu na Índia 6 séculos antes de Cristo, numa região que hoje nós conhecemos como Nepal. Ele era filho do rei, herdeiro do trono. Com poucos dias de vida, infelizmente, ele ficou órfão de mãe. Então, ele foi criado pelo pai e por uma tia. Ele teve uma educação maravilhosa, né? Ele foi atlético, ele conheceu música, ele sabia falar muito bem, se expressar muito bem, gostava de natureza, entendia de várias áreas aí da vida, era conhecedor da política, sabia que seria herdeiro do trono, mas ele era muito interessado pelas causas humanas. Porém, como ele tinha uma educação muito restrita, né? Ele só enxergava aquilo que estava dentro do palácio. O seu pai não inteirava ele muito dos problemas sociais, mas ele era muito incomodado com as questões sociais. Ele queria saber como que o povo vivia, né? Porque ele no seu dia a dia não tinha grandes problemas, ele vivia no luxo. Ele casou muito jovem com uma prima, né? Um casamento que foi combinado pela família. E ele era um homem jovem, né, casado, teve filho, ainda jovem, sabia que seria herdeiro do trono, mas ainda assim, né, ele não tinha grandes dificuldades na vida, mas ainda assim ele vivia incomodado pela sociedade, ele queria conhecer mais os problemas sociais, e aí ele resolve fazer uma viagem, né? Ele tinha mais de 25 anos, quando ele pede permissão para o pai para fazer uma viagem para conhecer mais a Índia, tá? Gente, eu vou fazer uma observação, como em todas as outras questões, né, da história, nós temos algumas datas que são conflitantes, né? Então, algumas pessoas dizem que ele tinha um pouco menos que isso, um pouco mais que isso, mas, bom, entre 25 e 29 anos ele começou a conhecer mais a região da Índia, né? E deparar com os problemas sociais, como por exemplo, miséria, fome, pessoas idosas sozinhas, né? Pessoas abandonadas, a questão de órfãos. E aquilo começou a incomodar muito ele, né? Eram realidades que ele não conhecia, né? Então ele não conhecia muitos problemas sociais porque ele não passou por aquilo. E ele teve um choque de realidade, porque ele vivia no luxo, com muita facilidade, ele tinha uma família bela, ele era muito feliz. Porém, ele percebeu que aquela felicidade dele era ilusória, né? Era uma felicidade restrita a ele e a um pequeno grupo. Então, quando ele volta para sua casa após a viagem, ele tenta conversar com o pai. Nós precisamos ajudar essa sociedade, precisamos ajudar essas pessoas. E o pai proíbe ele, né? Fala, não, nós não temos que fazer nada. E ele fica em choque, né? Porque na cabeça dele, o pai dele era uma das melhores pessoas que existiam. E quando ele percebe que o pai, além de já conhecer, escondia essa realidade dele, ele fica num grande conflito interno, né? Porque que adiantava o pai dar todo o luxo, todo conhecimento, ele ter possibilidade de ter toda aquela beleza na vida dele, se ele não pudesse compartilhar isso com os outros. Então, ele fica numa forte crise existencial. O pai tenta proibir ele de sair, né, de dentro do palácio, porém ele acaba fugindo no meio de uma noite, tá, gente? E abandonando tudo. Então ele abandona sua família, seu pai, seu filho, toda a riqueza, todo o luxo, né? E a possibilidade de se tornar rei para conhecer a verdade, né? Então a viagem dele era em busca da verdade. Ele queria entender quais eram os princípios da vida, quais eram os mecanismos da vida que faziam com que alguns tivessem tanto e outros tivessem tão pouco. Por que o ser humano tinha que passar por tantos sofrimentos? Então ele viaja, gente, por anos e anos aí em busca dessa verdade, tá? E aí, gente, ele vai passar por diferentes situações, tá? Mas ele vai se sentir muito chamado, tá? Por questões de meditação. Ele vai conhecer um grupo de astecas que viviam de uma forma mais meditativa, contemplativa com a natureza, que eram mais cuidadosos com a questão da saúde, e ele se aproxima muito e aprende muito com aquele povo, tá?